Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Mais um passo a passo bem lindinho, super rápido de fazer e vendável. E eu já vou pedindo para vocês, não deixem de comentar e curtir esse vídeo. E vamos começar com o nosso molde. Eu cortei um pedacinho de papel de 15 por 12. 12 de altura e 15 de comprimento. Vocês adoram quando a gente começa com o molde, né, gente? Vamos começar com as marcações. Ali na parte da lateral, faço uma marcação de 4 centímetros, na outra lateral também. Marcação de 4 centímetros já está pronta. Agora vamos fazer uma marcação de 3 centímetros da lateral para dentro. Já faço essa marcação subindo esses 3 centímetros. Do outro lado, a mesma coisa. Feito isso, nós vamos ligar esses pontinhos, né? Essas marcações. Observe que vai ficar levemente inclinado. É assim mesmo. Prontinho! Agora vamos fazer as marcações lá na parte de cima. Eu marquei das laterais para dentro 3 centímetros. Agora também nós vamos ligar esses pontos, essas marcações. E temos outra parte inclinada. Agora é só cortar na marcação que nós fizemos e você terá o molde. Vocês podem dobrar também no meio que dá certinho. E nosso molde está quase pronto. Falta a última marcação, que é de 7 centímetros, contando de baixo para cima. E já já vocês vão entender o porquê dessa marcação. Agora vamos separar os nossos tecidos que o molde está pronto. E sabe qual é a melhor parte desse passo a passo? É que nós podemos utilizar todos os retalhinhos que estão aí separados. Cortei 2 vezes no tecidinho de coraçãozinho, 8 por 17, e no tecido de composê, 8 por 17 também. Agora na parte do forro, eu dobrei o meu tecido, frente com frente, risquei o meu molde na parte do avesso, né, na parte de trás desse tecido, risquei e depois nós vamos cortar o molde desse jeitinho. Separei também uma tirinha de tecido de 5 por 6. Vai ser a tirinha da lateral, que vai ficar junto com essa meia argola. Facilita bastante essa meia argola para colocar um chaveiro, um mosquetão. Já cortei um pedaço de zíper também, ele é um pouquinho maior do que essa parte de cima do nosso molde, e também um cursor. Agora vamos começar a costurar esses tecidinhos que são os nossos retalhinhos. Eu vou virar eles frente com frente da estampa e passar uma costurinha. Essa costurinha precisa ser com um pontinho bem pequeno. Faço isso nas duas partes, uma que vai ser a parte da frente da nossa peça e o outro a parte de trás. Feito isso, nós vamos abrir essa parte de trás para abrir essa costura. Pode fazer com ferro de passar ou também com o dedo vincando essa parte. Mesmo passando o dedo, vincando, eu gosto de passar no ferro para assentar bem essa parte aí, abrir essa costura.
Já cortei também 2 pedaços de estruturadores. Esse daí que eu estou utilizando é a manta R1, que tem a cola de apenas um lado. Já passo o ferro para grudar esses tecidinhos na manta. Meus amores, já risquei o meu molde em cima das partes principais. E essa marcação que tem no molde serve para essa união, para posicionar direitinho esse molde na união dos tecidos. Assim não fica torto essa pecinha. Agora vamos lá na máquina e vamos passar uma costura em cima dessa marcação. Pessoal, deixa aí nos comentários se vocês gostam e querem mais pecinhas desse jeito, fácil de fazer, com molde prático. E eu repito esse mesmo processo do outro lado, que é o outro espelho da nossa peça. Costura feita, agora é só tirar todo esse excesso de manta e tecido. Pessoal, não ficou uma fofura esse composê? Na parte do forro, eu também já deixei pronto. Sabe aquela tirinha de tecido? Eu também vou passar uma costurinha nas laterais. E tá pronta a nossa tirinha, já deixei a minha argola no lugar também. Já fiz as marcações também no meu zíper, para achar o meio, e já fiz um risquinho com um giz mesmo. Eu também vou pegar as partes principais e fazer esse piquezinho na parte central dessas peças. Dentinhos do meu zíper para a estampa, os piquezinhos, as marcações, todas posicionadas. E agora eu vou passar uma costura de segurança para segurar o zíper e a parte principal. Já vou pegar também uma parte do meu forro, virar frente com frente e passar uma costurinha com um pé de máquina também. Na parte do forro não precisa fazer os piquezinhos, porque é mais fácil de achar, de centralizar essa peça. Jogo meu forrinho lá para trás e agora eu já faço uma costura de pesponto. E vou fazer a mesma coisa com a outra parte principal. Dobro ao meio, faço o piquezinho e posiciono lá no zíper naquela marcação também. Faço uma costura de segurança. Já venho com a outra parte do meu forro, posiciono frente com frente, posiciono lá na parte de cima também para deixar retinho e faço uma costura com um pé de máquina. Jogo meu tecidinho lá para trás, vinco bem essa parte e também faço uma costura de pesponto. Gente, essa pecinha vai ser a minha mais nova paixonite. Eu amei fazer. Já passei o meu cursor e ele já está posicionado ali na parte do meio. Jogo meu tecidinho de forro lá para trás e vamos costurar essa pecinha, essa tirinha com a meia argola agora. Não tem uma posição correta para costurar, mas é ali perto do zíper. E agora vamos fechar essa pecinha. Estamos quase finalizando. E essa parte é muito importante, pessoal. Todas as costurinhas precisam estar bem posicionadas para não ficar torto depois. Eu já gosto de ir colocando os clipezinhos para o meu tecido não escorregar no momento de costurar.
Na parte de baixo do forro, onde eu estou com o dedo agora, nós vamos deixar uma abertura para desvirar essa peça depois. E agora vamos começar a fechar essa peça. Eu começo ali na parte de baixo, faço uma costura com um pé de máquina. Agora, na parte de baixo do nosso forro, eu faço uma costura ali naquela parte das laterais e dou o retrocesso e deixo essa abertura. Continuo a costura com um pé de máquina nessas laterais da nossa pecinha agora. Nessa parte do zíper, pessoal, eu não gosto de costurar em cima dos dentinhos. Então, eu costuro bem perto dos dentinhos, em cima desse tecido do zíper, tá bom? Desse jeito que está no vídeo. Eu acho que o acabamento fica bem melhor desse jeito. Agora eu venho pelo outro lado, começando lá pela parte do forro e chego pertinho dos dentinhos do meu zíper, só que eu não costuro o zíper. Repito o mesmo processo do outro lado. Prontinho, tudo costuradinho. Agora eu vou tirar um pouco desse excesso de zíper. Eu não gosto de tirar tudo, ficar bem rente, não. Eu gosto de deixar um pedacinho. Eu já dou uma queimadinha ali também para derreter um pouquinho esse zíper para ele não desfiar depois. Agora vamos fechar a caixinha de leite. É só posicionar todas essas costuras bem centralizadinhas, coloco um clipezinho e depois eu passo uma costura. Pessoal, fica perfeita essa costura, tudo vai bater direitinho, esse molde está correto. Pessoal, e eu aqui pedindo de novo, não se esqueçam de curtir e comentar esse vídeo, ativem o sininho para vocês receberem notificações logo que eu postar um vídeo. E me ajudem também compartilhando esse vídeo, vamos deixar esse canal bem famoso e levar bastante conteúdo para outras artesãs. Prontinho, pessoal, todas as costuras já foram feitas, todas as caixinhas de leite já foram fechadas. Agora chegou aquela hora que é super gratificante, desvirar essa peça e ver aquele resultado. Eu fiz também essa pecinha usando a entretela, deu super certo, porque ela é bem fininha, mas essa daí eu fiz com a manta R1, também deu super certo. E fica desse jeito, toda amassadinha, mas depois eu vou lá no ferro e vou passar. Antes disso, eu já fecho essa abertura. Eu já fui lá no ferro, pessoal, já passei essa pecinha, beliscando ela nessas laterais onde tem a costura, para ela dar esse formato triangular. E não ficou linda demais? Eu amei esse resultado. Amei o resultado e amei o molde também, né? Vocês gostaram? Eu não resisti, de tão fácil que é fazer e montar essa pecinha, eu já fiz 3 dela, ficou linda demais, né, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do resultado, do passo a passo. Se gostou, deixa aí um comentário, uma curtida nesse vídeo e até o próximo passo a passo.